Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um Estrelas e Cartas. A gente aqui faz as previsões dos nossos signos com o tarô. E hoje eu estou aqui com o tarô da Bruxa Moderna, já no clima de Halloween, para a gente ver como vai ser essa nossa semana, que vai do dia 14 de outubro ao dia 20 de outubro. Então você que está sempre me acompanhando, conectada, conectado com as previsões e gosta aí de saber como é que vai ser a sua semana, aproveita para você se inscrever no canal, para você curtir e também para você compartilhar aí com outras pessoas, recomendando aí essa nossa maratona aí com o tarô, vendo exatamente as nossas previsões. Eu sempre dou dicas para as pessoas de banhos, de pulseiras, de pedras, de colares que você pode utilizar. Eu estou aqui, inclusive, hoje com o meu japamala, que eu vou falar, inclusive, sobre isso depois. Então, fiquem atentos aí, mais pro final eu vou dar umas dicas aí do uso do japamala, né, para você se equilibrar, para você conseguir encontrar soluções ou melhorar aspectos e sentimentos dentro de você. Vamos lá, vamos ver as previsões. Eu já estou aqui com o meu cronograma para não deixar nenhum signo passar. Então vamos nos conectar aqui, pedindo exatamente para que o cosmos, o universo, fale conosco por meio deste oráculo, que é o tarô, nos dando um caminho, uma orientação. Então que esse oráculo se abra para nós, que ele aí traga para a gente essas orientações, né? As pessoas me perguntam sempre sobre, eu corto em 3, eu corto em 5, por que você faz isso? Se você quer conhecer, inclusive, um pouco mais desse oráculo, você que está assistindo aqui as previsões de uma maneira mais despretensiosa, mas que quer entender como é que funciona o tarô e realmente, né, praticar na sua vida, fica a dica aí do nosso curso de tarô no Núcleo de Estudos Sapienza. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa se inscrever e estudar comigo, tá bom? Vamos lá? Previsões para as pessoas do signo de Áries, arianos e arianas. Vamos ver aqui o aspecto positivo para Áries e o aspecto desafiador para Áries. Vamos ver o que tem aqui? No aspecto positivo, a gente tem o As de Espadas. Ela é uma carta que vai falar para nós sobre iniciativas, sobre inícios. Então, Ariano, a gente tem aqui uma nova ideia, uma nova oportunidade, algum começo nesse ponto. E esse começo diz respeito ao quê? Provavelmente diz respeito a algo que você já tinha de uma certa forma aí ponderado sobre isso, mas você estava esperando o momento certo para tomar essa atitude. E o momento chegou. Essa é uma semana muito favorável para você, acho que você vai ter mais clareza das coisas, né? Você vai conseguir exatamente aplicar. Aproveita aí a mudança de lua, a gente vai ter uma lua cheia que vai entrar nessa semana, então é muito favorável. A gente está na lua minguante, né, no começo da semana aí, perdão, na lua crescente a gente tá. Então, nessa lua cheia que vai entrar, vai ser muito favorável para você. Aproveite exatamente essa oportunidade. O As de Espadas é sempre o início. Pode ser também um momento de você, por exemplo, será que é o momento certo para eu fazer uma cirurgia nessa semana? Será que é uma oportunidade importante para eu começar a fazer exames, né? Algum contrato, algo qualquer nesse sentido que você estiver ponderando. É uma semana muito positiva para essa situação, mas lembrando que todo as é um começo, e As de Espadas, ele diz que a espada corta dos dois lados. Então, veja, tem que ser bom para as duas pessoas, para você e para o outro, porque senão realmente pode ser bem desafiador. No aspecto negativo ou desafiador, aí você tem o Imperador. Cuidado com a intensidade com que você coloca as coisas. Às vezes, esse Imperador mostra que você pode ser muito assertivo, muito firme e pouco autoritário também nesse ponto. A autoridade é algo que a gente precisa só equilibrar um pouco, e o ariano tem, né, ele é muito, quando ele tá seguro, ele é realmente, se envolve totalmente nessa situação. Então, um pouco de cuidado
Porque esse imperador mostra que você vai querer que as coisas aconteçam do seu jeito. E aí você precisa mesmo tomar cuidado, porque pode ser que esse seu jeito desagrade outras pessoas. E isso realmente não vai ser bom para você, tá? Cuidado, pode colocar em risco o seu projeto, ok? Beijo enorme para você, ariano. E agora a gente vai ver as previsões para as pessoas do signo de touro, taurinos e taurinas. Vamos lá ver o aspecto positivo para touro e o aspecto desafiador para os taurinos e taurinas. Vamos ver. Nossa, adorei essas cartas aqui. No aspecto positivo, a gente tem o Rei de Copas. No aspecto desafiador, eu já vou falar dos dois, tem a Rainha de Copas. Então, a gente tem duas cartas de copas, touro, e isso significa que os seus sentimentos, a gente está com vários movimentos, né, de Vênus nessa semana, né, Vênus que vai fazer aí um aspecto com Netuno, um aspecto com Plutão. Então, todas essas relações que Vênus vai estabelecer com outros planetas vão mexer com as nossas emoções e até mesmo com a própria Lua. Então, nesse sentido, as emoções vão pegar muito em você nessa semana, taurino, taurina. Então, qual é a diferença aqui nesse sentido? O Rei de Copas, ele é o grande pai da família, ele é ele tem uma forma de fazer a gestão em que ele sabe a hora certa de brigar, ele sabe a hora certa de chamar atenção, mas ele é também um bom provedor, ele também é muito amoroso e ele transmite exatamente essa segurança por esse aspecto. Então aqui a gente tem nesse sentido, no signo de touro, uma figura que assim, você vai precisar saber qual é o momento ou o equilíbrio, e é uma linha bastante sinuosa nesse sentido, entre ser firme e ser, tolerante demais. Porque a Rainha de Copas, ela tem uma questão importante, que ela olha para todos, mas ela não olha para si. Ela olha para todos primeiro e depois olha para si, por último. O que sobra é dela. Então, será que você está se tratando com essas sobras? Será que você está procurando se abastecer com as sobras? Não é por aí. Você não tem que ficar com as sobras de nada. Você não tem que cuidar de todos e cuida de você por último. Não. Você tem que cuidar de você primeiro para que você esteja bem e aí você possa cuidar das outras pessoas. Então, cuide das suas emoções, Se você está aí nervosa, irritada nessa semana, procure se equilibrar, cuide das suas emoções para que você verdadeiramente esteja melhor para cuidar das outras pessoas, Olhe para os seus sentimentos nessa semana, taurino, taurina. Esses dois, rei e rainha aqui, esse casal perfeito, também pode indicar um pouco de conflito com a figura dos pais, É uma semana que talvez você sinta aí a necessidade de ter mais contato com os seus pais e eles se farão presentes nesse sentido na sua vida e você pode, inclusive, destrinchar, resolver alguma situação aí, tá bom? Beijo para você, taurino e taurina. Vamos lá ver agora as previsões para as pessoas do signo de Gêmeos, geminianos e geminianas. Vamos lá, aspecto positivo para Gêmeos, aspecto desafiador para Gêmeos. No aspecto positivo, o Cavaleiro de Copas mostra que você vai estar muito motivado, muito motivada para fazer as coisas que você quer, Você vai se sentir realmente assim envolvido, emocionalmente envolvido, e é possível que as ideias fluam mais, é possível que inclusive você não só a empolgação, a motivação, mas a criatividade sua vai estar mais aí latente nessa semana. O Cavaleiro de Copas também mostra que os encontros são muito favoráveis, os encontros com pessoas, encontros de negócios, o autocuidado também é um ponto que vai estar bem aí, em volta aí de você nessa semana.
e você vai conseguir, nesse sentido, destrinchar uma série de coisas, uma série de aspectos que você tem pendentes nessa semana você vai conseguir realizar. Mas no aspecto desafiador, a gente tem o 10 de espadas e ele traz 2 pontos pra gente. Primeiro ponto do 10 de espadas é o quanto você vai jogar de energia para fazer as coisas e às vezes você pode focar tanto que você não enxerga as outras coisas ao redor. Então, o 10 de espadas mostra o esgotamento, porque isso tem outro ponto. Às vezes a gente está tão motivado para fazer alguma coisa, tão emocionalmente envolvido, que a gente não percebe o limite e dá das nossas forças, das nossas energias para aquilo. Cuidado nisso nessa semana, porque pode não ser tão positivo assim. Tá? Esse é o primeiro aspecto do 10 de espadas. O segundo aspecto é você querer fazer um monte de coisa, várias coisas, e você não conseguir concluir. Então, você começa a fazer isso e não vai, começa a fazer isso e para na metade. Cuidado, porque na verdade, se você começar a fazer um monte de coisa e não concluir, você vai ficar com... Sabe quando você abre no computador várias abas? E aí daqui a pouco você está com várias coisas começadas e você não concluiu. Essa é uma semana que você começa, você avança e você conclui. Ou pelo menos, se for um projeto grande, você realmente procura desse sentido fazer uma boa parte dele nessa semana. No campo dos relacionamentos, ele vai dizer que assim, é uma semana também para você decidir se você quer aquela pessoa na sua vida ou não. Se você quer manter esse relacionamento ou não. Esse é um outro ponto também bem importante. E você vai perceber que algumas pessoas não acrescentam e você não quer mais. Mas avalie mesmo, né, geminiano? Às vezes você se coloca numa posição de senhor da razão, né? Então, um pouco de cuidado nesse sentido, lembrando que copas traz aí pra gente essa, né, esse ponto de equilíbrio. Atenção, tá? Beijo pra você, Gêmeos. Agora vamos ver as previsões para as pessoas do signo de Câncer no aspecto positivo e Câncer no aspecto desafiador. Vamos lá. Aspecto positivo, a gente tem o 3 de paus, que significa que você, Câncer, nessa semana vai conseguir tolerar mais algumas coisas, você vai conseguir enxergar as coisas mais a médio e longo prazo, o que vai ser muito favorável para você. É uma semana que no 3 de paus mostra que você vai poder principalmente planejar melhor as coisas que você quer, você está mais tolerante, chegando numa perspectiva mais longa, e você tá mais paciente também, né? Tolerante, paciente, eu acho que esse é um ponto bem importante. Isso vai ser extremamente favorável para você nesse ponto. No aspecto desafiador, vem o Hierofante, o Papa, né, que mostra que assim, às vezes as relações familiares podem ser desafiadoras para você, as próprias questões das crenças, né, ou seja, o quanto eu acredito naquilo que eu estou fazendo, o quanto eu acredito nas pessoas, esse também pode ser um aspecto bem desafiador aí nesse sentido para você. Então o Papa traz exatamente essa delicadeza que você precisa ter nas relações com as pessoas, desse sentido de ser tolerante, mas também qual é o limite dessa tolerância que eu tenho. Então esse é um outro ponto bem importante aí, que nessa semana, Câncer, você precisa respirar. Isso faz todo sentido com esse japamala e o que eu vou ensinar daqui pra frente, tá bom? Ó, beijo pra você, Câncer, tudo de bom. E agora vamos ver as previsões para as pessoas do signo de Leão no aspecto positivo e Leão no aspecto desafiador. Vamos lá. Aspecto positivo, Leão, 3 de ouros, 3 de pentáculos. Ele vai dizer que os contratos de trabalho, os acordos, os dinheiros, os valores para receber são muito favoráveis nessa semana.
Todos os aspectos materiais, as transações comerciais, as negociações, a venda, compra, né? A autopromoção é uma semana muito favorável para você nesse sentido, para você realmente se dedicar para essa questão, né? Faça tudo o que você tiver que fazer por escrito, registre as coisas que você tiver que fazer essa semana, né? Não que você não possa confiar na sua mente, na sua memória, mas é importante que você registre, é importante que você se comunique melhor com essas pessoas nessa semana, com todas as pessoas nesse sentido, né? Então, 3 de ouros vai falar muito para você nesse aspecto de fazer tudo por escrito e tomar nota e fazer esse registro, que é um ponto bem importante. E por que você tem que ter esse cuidado? Porque o 5 de espadas mostra que você pode aí esquecer das coisas, falar algo e de repente ser mal entendido pelo outro lado. Então, se você escreve, você vai ter a oportunidade de reler. Eu acho que isso vai ser um ponto bem importante. O 5 de espadas mostra que você pode, de repente, vai comprar alguma coisa e você esquece de olhar algum aspecto, ou vai no mercado e esquece de comprar alguma coisa, vai conversar com uma pessoa, você esquece, numa reunião importante, por exemplo, você pode esquecer de fazer algum apontamento que é de fato necessário. Então, nesse sentido, o 5 de espadas mostra um pouco dessa dificuldade de reter todas as coisas na cabeça, na mente. Você que tem uma mente bem ágil nesse sentido, pode ter um pouco de dificuldade nesse aspecto. Ele também mostra que é um momento da semana de você ressignificar alguns sentimentos, alguns pensamentos principalmente. Por isso que também é muito favorável para os estudos, né? Algum livro novo ou concluir algum estudo que você tem aí pendente. É uma semana também bastante favorável para isso. Aproveite nessa semana, leonino e leonina, para você trabalhar o teu foco e a concentração, tá bom? Beijo para você, leoninos e leoninas. E agora a gente vai ver as previsões para as pessoas do signo de Virgem. Vamos ver aspecto positivo para Virgem e aspecto desafiador. Vamos lá, no aspecto positivo, Pajem de espadas. É uma semana que você vai aí se sentir muito motivado para arriscar mais, para falar mais, para se comunicar, alguma coisa que você está aí guardando dentro de você, que você vai conseguir falar, você vai conseguir resolver. É uma semana que realmente você vai poder nesse aspecto e se sentir mais seguro, para comunicar mais. Você também regido por Mercúrio, assim como Gêmeos. Então, uma semana que você vai estar mais falante nesse aspecto e mais corajosa, principalmente. Eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente tem, mais jovem, né, que a gente tem aqui do Pajem de espadas. Mas no aspecto negativo, a gente tem o 3 de espadas, que é uma carta que fala assim: às vezes a sua iniciativa pode ser mal interpretada pela outra pessoa e podem vir críticas, e você, né, quando você recebe uma crítica, virginiana, que já tem essa questão da crítica muito dentro de você, quando essa crítica vem do outro, isso te machuca demais. Isso explica esse coração com essas espadas aqui ferido, né? Então, cuidado com isso, cuidado com o perfeccionismo. Às vezes o perfeccionismo não tira você do lugar, que é o Pajem de espadas. Então, para você arriscar, você vai ter que lidar com os sucessos e os insucessos, ou com a experiência de não ter chegado no resultado que você queria. Então, é um outro ponto para você tomar atenção aí também, tá bom? No outro ponto, também além das críticas, são as próprias traições, né? Então, às vezes você pode fazer algo esperando uma contrapartida da outra pessoa e no fim a outra pessoa não te devolve na mesma proporção. Cuidado com isso, atenção, porque isso pode causar aí aborrecimentos nesse aspecto, tá bom? No mais, virginiano e virginiana, uma excelente semana e um beijo grande para você. E agora a gente vai ver as previsões para as pessoas no signo de Libra. Lembrando que o libriano está no finalzinho aí da sua gestão, né? As pessoas do último decanato aí de Libra. Vamos ver o que reserva para você no aspecto positivo, libriano, no aspecto desafiador para Libra. No aspecto positivo, você vai ter o Cavaleiro de Paus. Uma semana de
você vai voar. Uma semana que você vai fazer 1000 coisas, uma semana que você vai estar cheio de gás, cheio de vontade, cheio de energia, novidades acontecendo, pessoas novas entrando na sua vida. Você, inclusive, né, mais sensível para a permanência dessas pessoas, você cheio de vontade de fazer tudo que você tem para fazer. Então, Libra é uma semana de movimento, sabe? Sai de cima do muro, sai, desequilibra essa balança aí se for necessário, mas faz. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Sai de cima do muro e vai fazer, porque o cavaleiro fala, né, para nós no tarô, pede passagem e é uma passagem de fogo, cavaleiro de fogo, ou seja, ele não espera muito, não. No aspecto desafiador, Libra, a gente tem aqui os 5 de copas. E aí, como é que você lida com as coisas quando algo não sai muito bem, o que você espera? Você também tem um lado da preocupação, né, com o que eu causo na outra pessoa. E o 5 de copas mostra que às vezes você tem uma tendência a olhar mais para o que não deu certo, quanto se conectar com a esperança de que ainda há oportunidades para você fazer as coisas. Então, cuidado nesse sentido, né? Porque ele traz aqui que você está olhando mais para o passado, dos fracassos, dos insucessos. Eu particularmente não gosto dessa palavra fracasso. Eu gosto de pensar de que eu aprendi como não fazer, eu aprendi como não ser. E eu acho que tem uma experiência, toda experiência ela pode ser muito enriquecedora, porque a maneira como eu vou fazer da próxima vez vai ser diferente do que eu fiz no passado. Então é exatamente isso que ele está trazendo aqui, né? Você tem 2 taças aqui, então há oportunidades, pegue esses sentimentos que você tem, ressignifique os aprendizados e vai, só vai. E é isso que o Cavaleiro de Paus fala para você, Libra. Vai, avança, porque vai ser uma semana incrível para você, tá bom? Sucesso! E eu tô aqui torcendo por você. Beijo enorme para você, librianos e librianas. É tão bom quando a gente se sente motivado para fazer as coisas, né? Vamos lá, Escorpião, tá chegando, né? Aspecto positivo, aspecto desafiador para Escorpião. Tá chegando o teu mês, teu aniversário, Escorpião. E de novo, Cavaleiro de Paus, olha só. Libra e Escorpião essa semana tá com tudo, porque o Cavaleiro de Paus, como eu acabei de falar para Libra, é uma semana aí de você, né? Você tá realmente querendo fazer muita coisa e provavelmente você nas vésperas do seu aniversário tá realmente se organizando viagens e festas e o que você vai querer fazer para comemorar o seu aniversário e quem você vai querer ter junto, né? Porque a festa não é para todo mundo. Então, nesse sentido, Escorpião, você vai ter uma semana realmente de grandes realizações, de muito sucesso, de você destravar vários aspectos na sua vida e conseguir realmente colocar os seus projetos para rodar com bastante sucesso, bastante ênfase e êxito aí, que vai ser bem importante para você. Mas no aspecto desafiador, você tem aqui o 3 de copas, que mostra o seguinte: aborrecimentos com amizades, talvez algum distanciamento com pessoas, você talvez vai querer ficar mais recluso, mais sozinha, né, que é o 3 de copas, você talvez não se sinta tão abraçada, tão envolvida emocionalmente com as pessoas. Então nesse aspecto você vai ter aí pontos bem desafiadores com relação aos relacionamentos, né, principalmente amizades muito próximas, pode ser até pessoas da sua família, um irmão mais próximo, mais chegado, né? Então é uma semana que essas relações vão estar um pouco mais tensas e talvez você não queira compartilhar com as pessoas, você não vai procurar a pessoa para saber se ela tá bem, você vai falar, não, olha, hoje essa semana eu quero ficar na minha, não quero ninguém me enchendo o saco, me erra porque eu tô aqui precisando respirar. Escorpião, quando você decide, pelo amor de Deus, ninguém tira da sua cabeça, né? Beijo enorme, boa sorte para você. E o pessoal aí, lembrando que a gente ainda vai ver aqui sobre o Japamala. Eu vou até deixar meu Japamala aqui do lado, porque a gente vou dar uma orientação para vocês sobre o Japamala. Agora a gente vai ver as previsões para as pessoas do signo de Sagitário. Vamos lá. Aspecto positivo para Sagitário, aspecto desafiador para Sagitário.
No aspecto positivo, 10 de pentáculos, 10 de ouros. Uma semana muito positiva para negócios, para contratos, para acordos. Uma semana que você vai estar aí falando muito, negociando muito, articulando muito com todas as pessoas. Reuniões, convenções, festas são sempre muito favoráveis. Os grandes encontros também são muito favoráveis para você nessa semana. E você vai realmente ter muito sucesso. Você transita muito bem com todas as áreas, com pessoas diferentes, e é uma semana para você realmente fazer muitos negócios, muitas articulações e muitas negociações nessa semana que vai trazer êxito para você. No aspecto desafiador, o 9 de paus mostra que você pode se sentir um pouco desgastado com todas essas movimentações, essas articulações, né? Então, possível que você fala, pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Ao longo do dia, você vai se doar tanto que no final do dia você vai sentir aí um cansaço, talvez um pouco maior ao longo do dia e ao final do dia, né, perdão. E é possível que você chegue no dia 19, dia 20 da semana que vem, que você chegue aí ainda mais desgastado, né? Nesse sentido, nada que um bom banho de ervas não possa te ajudar, nada que você se proteger, fazer as suas mentalizações possam te favorecer bastante. Eu até comentei no vídeo passado o pessoal do Força das Matas que pode fornecer banhos e orientações para vocês, então fica aqui novamente a dica, né? Um bom banho de ervas realmente é muito favorável para você e pode te ajudar imensamente nesse sentido a repor essas energias. Para você, Sagitário, você vai dando, né? Você vai doando da tua energia para as pessoas. E daí, como é que fica você depois? Fica sem, não dá, né? Porque depois isso vai pegar no teu físico. E como é que você vai fazer, né? Cuidado com isso. Beijo, boa sorte aí para você nessa semana, Sagitário, tá bom? Agora vamos ver as previsões para as pessoas do signo de Capricórnio, aspecto positivo, aspecto desafiador para Capricórnio. Vamos lá. Aspecto positivo, Pajem de Paus. É uma carta de iniciativa, é uma carta de coisas novas que você vai querer iniciar. A gente fala que é a carta do estagiário. Então pode ser uma nova oportunidade de trabalho, uma nova atividade no campo profissional, né? De repente você vai iniciar um novo cargo, algum trabalho novo, que vai precisar muito do seu ânimo, né? Paus é fogo, então do seu empenho, do seu ânimo, da sua boa vontade, das suas boas energias. É uma semana que você vai se sentir muito capaz, muito motivado para fazer as coisas e oportunidades virão. Isso é favorável. Você que é muito conectado, né, Capricórnio, com o trabalho, com as suas realizações. Então é uma semana que realmente o Pajem de Paus traz para você essa conquista. Mas no aspecto desafiador, a gente tem aqui o eremita, que ele vai falar assim, às vezes você está tão motivado para fazer as coisas que você pode não ter prudência, cautela e respeitar o tempo certo das coisas. Você vai estar aí tão motivado, talvez você não tenha a sabedoria, os recursos intelectuais suficientes para isso, então você vai ter que buscar esse recurso, você vai ter que talvez se dedicar a fazer algum estudo, a ler algum livro, buscar alguma formação, ver algum vídeo interessante para te ajudar, né, para te capacitar e suprir a ausência de recursos que pode acontecer aqui desse Pajem de Paus. Então a gente tem aqui dois polos que não são opostos, a gente tem o início e a finalização. A gente tem o jovem e a gente tem a maturidade. Eu não gosto nem de falar de velhice, né? Mas eu vejo que você vai precisar encontrar o ponto de equilíbrio aqui nesse sentido, Capricórnio. E aí, cuidado, né? Porque às vezes você tá tão afoito para fazer as coisas que você não respira, tá? Atenção nisso. E aí fica atento que daqui a pouco eu vou explicar sobre o Japamala e como que você pode usar isso para você, tá? Beijo enorme aí. Agora vamos ver as previsões para as pessoas do signo de Aquário no aspecto positivo e Aquário no aspecto desafiador. Aspecto positivo, o 8 de espadas. Aquário, é uma semana que eu acho que o ponto principal é você fazer uma lista de todas as coisas que tem na sua cabeça,
né? Todos os projetos que você tem, todos os livros que você tem para ler, todas as coisas que você quer fazer, se programe, né? Segunda eu vou fazer isso, terça isso, quarta isso, quinta, sabe? E se dedique integralmente para você fazer aquilo que você tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? O 8 de espadas mostra que assim, você tá rodando em círculos e medo de avançar, mas talvez você esteja rodando em círculo porque tá faltando essa clareza das coisas. Então é uma semana que eu acho que a melhor coisa é você cumprir né, a rotina e você estabelecer uma rotina para você. Pode ser até que você não goste da rotina, mas nessa semana ela vai ser favorável para você, ela vai ser necessária para você, tá? No aspecto desafiador é o mago. O mago é uma carta que vai falar muito para nós de criatividade, de iniciativa, né, de fazer as coisas. Então vamos lá. Como é que a gente articula essas duas coisas? No aspecto positivo, o 8 de espadas foi o que eu falei. Faça uma lista de todas as coisas que você tem que fazer. E aquela coisa, eu dediquei uma tarefa para fazer na segunda-feira. Vou fazer? Consigo concluir? Consigo. Então faz. Cuidado com a dispersão. O mago tem uma questão que no aspecto negativo, que é a falta de fé, a falta de crença em si mesmo, a mente que fica viajando e não conclui, a falta de foco, a falta de recursos, né? O achar que sabe de tudo e na verdade não sabe. Então cuidado com essa situação. Ou achar que não é capaz. Cuidado com todos esses planos sabotadores, Aquário, que nessa semana pode pegar aí para você. E você precisa mesmo tomar muito cuidado, né? Cuidado com a manipulação externa. Você pode ser marionete de pessoas nessa semana, tá? Muita atenção. No mais, um beijo para você, Aquário. Tudo de bom. E agora, as previsões para as pessoas do signo de Peixes, no aspecto positivo e aspecto desafiador para os piscianos e piscianas. Aspecto positivo, o Papa. Você vai estar nessa semana muito centrado, muito equilibrado. Você vai ter uma semana que você realmente vai conseguir parar, ponderar, respirar, se centrar, fazer as coisas. Você vai estar mais introspectivo, você vai estar aí, né? Quando solicitado, você vai estar dando bons conselhos. É uma semana que você vai sentir necessidade de ter pessoas aí mais próximas de você, né, pessoas da sua família nesse sentido, mas você vai buscar realmente esse suporte, esse apoio de pessoas ao seu redor nessa semana. Mas no aspecto desafiador, o 4 de paus mostra uma carta que vai falar sobre o suporte que eu falei, mas ele também vai falar muito das parcerias. Então, é possível que nessa semana você solicite o apoio, mas você não tem o apoio na mesma, né, na mesma dimensão, na mesma proporção que você precisa, que você acha que é necessário para você. É uma semana que você vai sentir, principalmente, em alguns momentos você vai querer ficar mais sozinho, mais sozinha para fazer as coisas, para você pensar. Nem tudo do que você tem na sua cabeça, no seu coração, você vai querer compartilhar com as pessoas. Então é uma semana, Peixes, que você vai precisar encontrar recursos internos, recursos emocionais, recursos mentais, recursos espirituais para você concluir e fazer as coisas que você tem para fazer, né? É possível, principalmente por conta do Papa, que nessa semana a tua espiritualidade esteja mais aflorada, né? Ou seja, aproveite para você meditar, e eu vou explicar inclusive sobre o Japamala daqui a pouco, que vai ser uma semana muito favorável para você. Eu acho que realmente são aspectos bem importantes. No mais, Peixes, ó, beijo enorme para você. E aqui eu vou pegar um conselho para todos nós antes de eu explicar sobre o Japamala, porque eu acho que essa orientação vai ser bem interessante, bem importante. Vamos pegar aqui um conselho para nós de uma maneira geral, né? Para a gente ver aí nesse aspecto. O que a gente pode fazer de melhor nessa semana em termos de conselho para nós, para todos nós. Então vamos lá.
A primeira coisa, o 4 de paus, ele fala muito sobre a nossa proteção e o apoio, ou seja, tem aí alguém com que você possa conversar, que você possa falar, com que você se sinta à vontade, que você sabe que não vai te criticar, que não vai te machucar, que não vai te julgar. E se você não tem essa pessoa, e se você não sente, né, essa ou amizade, um terapeuta, ou o que seja, se você não tem isso, coloque isso no papel. Trabalhe as suas emoções, as suas carências de uma outra forma. E não tem problema, tá? A carta do mundo também é uma carta que vai falar muito da expansão. O nosso crescimento, ele também está baseado, pautado também na nossa sustentação. E isso também representa aqui o 4 de paus, né? Trabalhe bem as suas bases, ressignifique alguns sentimentos, mude perspectiva das coisas. Por isso que eu falei tanto da importância de você ter alguém com quem você vai conversar, com quem você vai falar, porque pode ser bem necessário nessa semana aí para você. E no mais, né, encha-se de coragem, imperadora, que encha-se de coragem do que você tem para fazer nessa semana, se envolva emocionalmente, acredite no seu potencial, faça um bom banho de ervas, uma boa meditação, uma boa técnica de visualização, use o seu japamala para você meditar, porque pode ser extremamente favorável para você se encher de coragem, de força, para você fazer aquilo que você tem que fazer. Então é uma semana que a gente tem que ter mais clareza das coisas, principalmente quando algumas situações não estão muito claras. E aí vem, né, a dica do japamala. As pessoas me perguntam muito sobre o japamala, até porque eu uso com bastante frequência. Você que me acompanha nas cartas do dia, vê que eu estou sempre usando o japamala e eu sempre oriento as pessoas sobre isso. Então, o japamala, ele é um colar, um rosário, assim como a gente tem o terço com 108 contas, né? Ele pode ser feito de pedras, que nem esse aqui são cristais, né? Quartzo rosa e as pedras dos chakras. Ele pode ser feito de miçangas, ele pode ser feito de cristal, né? Ele pode ser feito de sementes. O original, ele é feito de rudraska, né? Que é as lágrimas de Shiva. E ele tem uma origem indiana e é muito praticado, muito utilizado pelos budistas. Então, acredita-se que o número 108 é um número que nos ajuda nessa transmutação de tudo aquilo, né, dos sentimentos. Ele favorece também muito a prática, né, dos mantras. Ele favorece muito para que você saia de uma vibração, mude o estado de vibração de um estágio para outro. Então, em suma, a recitação das 108 vezes, ajuda a gente nesse processo de mudança de estado vibracional, favorece o transe, né, como acontece em algumas religiões. Então, o japamala também tem outro fator. Quando você faz usa ele para fazer uma meditação, uma prática qualquer, ao fazer nele, você vai impregnando no rosário, você vai, no japamala, você vai impregnando nele aquela vibração, aquela energia que você está fazendo. Então, se você faz sempre para fazer suas técnicas, suas práticas de gratidão, a sua mentalização, suas técnicas de oração, se você faz isso, ele vai criando uma energia nele, e aí, por isso que ele também é um círculo, né? Por isso que algumas pessoas usam ele no pescoço, porque ele cria como se fosse um cinto de proteção aí, quando você faz muito, né, para ele. O que você pode fazer com o japamala? Muitas pessoas orientam a fazer a prática do Ho'oponopono, né? Que é: eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Para cada uma dessas, né, contas, você vai fazer: sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata.
No budismo, a gente tem algumas práticas que é no Myorenge Kyo, no Myorenge Kyo, no Myorenge, né? A gente vai fazendo, vai repetindo. E aí, nesse sentido, você também pode escolher alguma afirmação positiva para você. Se você quer transmutar algum sentimento, se você quer libertar de você algum sentimento, as pessoas até falam, né? Por exemplo, medo, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, né? Insegurança, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E você faz isso, né, a 108 repetições para esse sentimento que você quer libertar. Se você está muito nervosa, muito agitada e não está tendo clareza, você pode até fazer afirmações positivas, sempre afirmações positivas para algum sentimento. Então, se você está com medo, você vai fazer com coragem. Eu sou corajosa, eu sou capaz, eu sou prudente, eu sou cautelosa, eu sou inteligente. Você pode ir fazendo afirmações para cada uma das suas contas que tem aqui. Você pode fazer afirmações positivas com o eu sou. Eu sou corajosa, eu sou capaz, eu sou merecedora de ser feliz, eu sou merecedora de ter um amor na minha vida, eu sou merecedora de ter um trabalho melhor, eu sou merecedora de ser rica, eu sou merecedora de ser, eu sou saudável, né? Ou eu sou saudável. Você pode trabalhar tanto a questão do merecimento como eu sou saudável, eu sou capaz, eu sou estudiosa, eu sou inteligente, eu sou bem-sucedida, eu sou vitoriosa, percebeu? A cada afirmação eu fui mudando, né, isso. E aí, você pode fazer isso o tempo todo. Você pode fazer isso dirigindo, eu tô lá dirigindo com a mão no volante, tô fazendo. Você pode fazer isso antes de dormir, você pode fazer isso ao acordar, você pode fazer isso no banho, você pode fazer isso caminhando, você pode fazer isso. E não necessariamente você precisa ter o Japamala, mas ao fazer com o Japamala, você também tem um senso de presença. Porque às vezes a gente fica com a memória, a mente viajando, e aí daqui a pouco você vai e fala assim, nossa, até esqueci o que eu estava fazendo. Mas se você tá com o Japamala na mão, você tá pensando, nossa, eu tava fazendo aqui, né? Então, todo nesse aspecto, se você já tem o hábito de fazer, vai ser ótimo. Mas se você não tem o hábito de fazer, você também pode começar aqui a partir de fazer isso com o Japamala. Por quê? Porque é muito importante que a gente crie o hábito de se elogiar. A gente tem uma capacidade incrível de se depreciar. Nossa, eu sou muito esquecida. Nossa, eu sou muito tal coisa. Nossa, né? A gente tem muito esse hábito. Eu vejo muito isso nas pessoas nas consultas, mas as pessoas acham, inclusive, errado se elogiar. Não, gente. Quando a gente se elogia, quando a gente reconhece, você não fica mais refém do outro te elogiar, porque você se abastece. Esse é um ponto importante. Então, a recitação de afirmações positivas, fazendo 108 vezes com o Japamala, vai te ajudar muito nesse sentido. Você pode, inclusive, escolher Japamalas com pedras direcionadas para aquilo que você quer. Por exemplo, um Japamala de olho de tigre vai te ajudar muito a ter mais firmeza. Olho de tigre, hematita, ônix, vai te ajudar muito a você ter mais firmeza nas coisas e concentração. Eu tenho, inclusive, Japamalas diferentes para propósitos diferentes, né? Por exemplo, hoje eu coloquei esse de quartzo rosa exatamente por conta do estrelas e cartas, para falar, inclusive, sobre essa questão do equilíbrio das nossas emoções. Esta é só uma técnica. Além de fazer o Ho'oponopono, como a maioria das pessoas orienta, você pode fazer, inclusive, com recitações, com afirmações positivas para algo para você. Lembrando que é sempre para você, porque quem sente a raiva, o medo, a insegurança, a tristeza, o outro pode provocar isso, mas quem sente é você, tá bom? Lembre-se sempre disso e no mais, que você tenha uma excelente semana. Conta para mim depois se você faz já o uso do Japamala nas suas orações, se você tem o hábito de fazer, e conta para mim como é que você faz. Eu gostaria de saber um pouco mais de você, tá bom? Um beijo enorme para você. Namastê, gratidão, uma excelente semana. Até o próximo encontro. Tchau!